E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um daqueles vídeos de exercício resolvido. Esse vídeo ele é continuação do vídeo da semana passada, no entanto, se você não viu o vídeo da semana passada, esse vídeo você consegue acompanhar 100% sem ter visto o outro. Porque a ideia desse vídeo é resolver um problema que a gente já abordou na semana passada, de uma questão que foi questão de prova minha, quando eu dei aula na Universidade Federal de São Carlos, que pode ser feita de duas formas, totalmente diferentes, mas sempre usando o conteúdo do curso de Cálculo 2. Já fizemos uma das formas da semana passada, se você quiser ver, tem o link aí embaixo na descrição. E para hoje o plano é refazer esse exercício da segunda forma para mostrar um jeito diferente de pensar sobre o mesmo problema. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá, vamos começar? Muito bem, vamos lá para o nosso vídeo de exercício resolvido, começando como de costume com o enunciado. É o mesmo enunciado do vídeo passado. A equação x² menos xy mais y² igual a 3 representa uma elipse oblíqua. Determine as coordenadas do ponto mais alto em relação ao eixo y desta elipse. Observação: essa questão foi uma questão de prova, ela pode ser resolvida de pelo menos duas formas. Pode ser que tenha uma terceira forma que eu não vi, que poderia vir num vídeo futuro, de acordo com os comentários de vocês. A gente já mostrou uma forma no vídeo passado, e nesse vídeo a gente vai fazer de uma forma totalmente diferente. Para resolver esse exercício da segunda forma, a gente precisa saber o método dos multiplicadores de Lagrange. A ideia é, se você quer achar o máximo ou o mínimo de uma função de duas variáveis, quando ela tem uma restrição do tipo, os pontos nos quais eu estou procurando são da forma g de xy igual a uma constante qualquer. Então, o máximo e o mínimo dessa função restrita a essa restrição g igual a constante, ela é sempre solução de um sistema, que é um sistema onde a derivada de f em x é alguma constante lambda vezes a derivada de g em x, a derivada de f em y é igual ao mesmo lambda vezes a derivada de g em x, e a última equação do nosso sistema vai ser a equação da restrição, g igual a constante. Multiplicadores de Lagrange já foi abordado no canal em outras oportunidades, um deles que eu me lembro claramente é onde a gente usava multiplicador de Lagrange para achar dos pontos do plano qual era mais próximo de um ponto dado. Se quiserem ver, está passando o cardzinho aqui em cima, é um vídeo interessante. No método de multiplicadores de Lagrange, se você tem mais de uma solução para o sistema, o que a gente faz para determinar se a gente quer o máximo ou o mínimo é testar os pontos e ver o que interessa para a gente no problema, se é o máximo ou se é o mínimo. A gente também vai precisar saber calcular derivadas parciais, onde para derivar em x a gente finge que o y é constante e vice-versa. E isso vai ser o suficiente para a gente resolver nosso problema. Então, vamos para a resolução propriamente dita. Como a gente quer saber o ponto mais alto em relação ao eixo y, a gente quer saber o maior y possível. Então, um jeito de pensar nesse problema é tentar maximizar o y. Essa é a nossa função que a gente quer achar o máximo, maximize y. No entanto, se a gente só quisesse achar o máximo do y, o resultado ia ser infinito. A gente quer só os pontos que estão na elipse e, dentre eles, qual é o maior y possível. Como a gente só quer os pontos da elipse, a gente tem uma restrição, e essa restrição é a equação da elipse. Para o método de multiplicadores de Lagrange, onde a gente quer achar o máximo de uma função com uma restrição, a equação da restrição vai ser a própria equação da elipse. Então a gente pode chamar essa restrição g de xy como sendo essa coisa, x² menos xy mais y² igual a 3. Para o método de multiplicadores de Lagrange, a gente precisa saber as derivadas parciais. Para a função f, a derivada de y em relação a x é zero, porque se você deriva o x, o y é como se fosse uma constante. Y derivado em y dá 1. Já para a função g, se a gente derivar em relação a x, a gente finge que y é constante, então vai ficar 2x menos y, e o resto é como se fosse constante, quando a gente deriva vai dar zero. E para a segunda parte, se a gente for derivar em y, aqui vai ficar 0 menos x mais 2y. Essas são as derivadas parciais, e aí a gente pode montar o sistema. E aí vai ficar 0 igual lambda vezes 2x menos y. Na segunda linha, a derivada de f em y é lambda vezes a derivada de g em y, então 1 vale lambda vezes menos y mais 2x. E a última equação é a equação da restrição, que é a equação da elipse, x² menos xy mais y² igual a 3. Agora que está montado o nosso sistema, a gente pode começar a resolver. Nesta primeira linha, a gente tem que 0 vale lambda vezes 2x menos y. Se você multiplica duas coisas e elas dão 0, ou a primeira coisa é 0, e aí o lambda seria 0, ou a segunda coisa é 0. Se o lambda for 0, quando a gente substitui na segunda linha, a gente tem 1 vale 0 vezes blá blá blá. 1 é igual a 0 é uma coisa que é impossível. Então esse lambda igual a 0 é uma solução impossível, a gente descarta ela e vamos considerar outra. 2x menos y é igual a 0. Se 2x menos y é igual a 0, y vale 2x, e a gente pode substituir isso na equação de baixo, trocando o y por 2x, fica x² menos x vezes 2x mais 2x² igual a 3.
x² menos 2x² mais 4x² vale 3. 1 menos 2 mais 4 dá 3, então 3x² vale 3. x² vale 1. E x pode ser ou 1 ou menos 1. Como y vale 2x, então se o x for 1, y vale 2. Isso quer dizer que o primeiro ponto que a gente tem como candidato para ser o máximo é o ponto coordenadas 1, 2. Ou se o x for menos 1, y é o dobro, então y é menos 2. O ponto de coordenadas menos 1, menos 2 é candidato. Dentre esses dois pontos, com certeza um deles é o máximo. Como a gente queria o maior y possível, dentre esses dois pontos, o maior y acontece aqui no ponto P1. Então ele é o ponto procurado, ele é o ponto de máximo. Vamos dar um destaque maior ainda, e torcer para ninguém que está assistindo perceber que esse slide é uma cópia descarada do último slide do vídeo anterior, onde eu resolvi esse mesmo exercício e você acaba caindo no mesmo final. Indo além, só para dar uma reforçada, se a gente for comparar com o esboço gráfico, aqui a gente tem a nossa elipse gerada por software, e uma coisa que é bem legal, este ponto aqui, que é o ponto mais alto da elipse, é justamente o ponto de coordenadas x1 e y2. Uma coisa que eu não comentei semana passada, mas que é interessante, o outro ponto que a gente contou era o ponto de coordenadas menos 1, menos 2, que é esse ponto aqui. Ele é o ponto de mínimo, que também é um ponto que é fornecido pelo método de Lagrange, ou também é um ponto que tem a tangente horizontal, se for pensar no vídeo da semana passada. E é isso, está resolvido esse exercício de duas formas distintas. Eu gosto muito disso na matemática, que você vai aprendendo ferramentas e ficando hábil nelas, e às vezes você tem várias formas diferentes de resolver o mesmo problema. E você acaba se tornando melhor em outras áreas do conhecimento mesmo. Mesmo que a matemática não seja o seu forte, que seja só uma pedra necessária que você precisa ultrapassar para ter o teu diploma, não custa nada pensar nisso como ferramentas a mais que podem te deixar mais versátil para enfrentar problemas futuros. Bom, antes da gente encerrar, só dar o recado de sempre que se vocês quiserem entrar em contato comigo, fica à vontade, tem um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, passando aqui contatos diretos, para vocês mandarem sugestão de exercício, críticas, dúvidas, elogios, às vezes eu mereço. E encerrar agradecendo a todos vocês por terem assistido esse vídeo, por terem chegado até esse ponto, e muito obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal, espero ver vocês no futuro.